com alegria e satisfação que cumprimentamos os nossos amigos e irmãos do portal Escola Dominical com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos dando início a mais uma pré-aula, como ficou conhecida esta ferramenta do portal Escola Dominical, para que no início da semana o aluno, o professor e aquele amante do estudo da Palavra de Deus na escola dominical possa, desde logo, começar a preparar a sua lição para o domingo, para que então possa dar uma aula ou ter uma aula onde possa colaborar com condições. Nós insistimos que esta pré-aula não substitui a escola bíblica dominical. A escola bíblica dominical se realiza com a igreja se reunindo para evangelizar enquanto ensina e ensinar enquanto evangeliza. Também, esta pré-aula não elimina a leitura da revista da Escola Bíblica Dominical, dos vários comentários suplementares que têm sido publicados na internet, outras videoaulas que têm sido colocadas na internet. Nós pedimos aos irmãos que leiam a revista, vejam os artigos que nós postamos no portal Escola Bíblica Dominical, cujo endereço irá passar aí ao longo da exposição. E também visite o Facebook, o Twitter e o LinkedIn do portal Escola Dominical, onde nós colocamos outras videoaulas, outros estudos, enfim, para que no final da semana, no sábado, o irmão possa assistir a aula ao vivo, diretamente da Assembleia de Deus, Ministério do Belém, a sede aqui em São Paulo, onde o irmão pode tirar suas últimas dúvidas ali na aula interativa e assim estar bem preparado para a sua lição. Neste quarto trimestre de 2013, nós estamos estudando a sabedoria de Deus para uma vida vitoriosa, a atualidade de Provérbios e Eclesiastes. E estamos já indo para a lição de número 5, que tem como título O Cuidado com Aquilo que Falamos. É uma lição extremamente importante, porque se há um órgão em nosso corpo que pode provocar a perdição eterna e que é difícil de controlar, é a língua. A língua é um terror. Quem diz isto é o irmão do Senhor, Tiago, lá numa passagem muito conhecida de todos nós, lá no capítulo 3, Tiago diz assim, versículo 2, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal varão é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Versículo 5. Assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo, como mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo, e inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Tiago nos deixa bem claro que esta língua, este órgão tão pequeno, ele é capaz de ser inflamado pelo inferno e de causar grande problema, grande obstáculo para a nossa salvação. E é sobre isto que medita, entre outras coisas, o proverbista. No livro de Provérbios, o livro de sabedoria, ele nos fala muito sobre o cuidado no falar, o cuidado com aquilo que falamos. E é sobre estes conselhos inspirados pelo Espírito Santo, vindos do sábio proverbista, que nós vamos tratar na aula de hoje. Antes de vermos quais os conselhos que Provérbios dá a respeito do falar, é importante nós vermos em que contexto e qual o papel que a fala exerce na criatura humana.
Se a língua pode ser inflamada pelo inferno, é verdade que ela foi criada por Deus. E se foi criada por Deus, é algo bom. Porque quando Deus terminou a criação, a sua expressão foi a seguinte, lá em Gênesis 1:31. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom, e foi a tarde e a manhã, o dia sexto. Tudo que Deus fez foi muito bom, inclusive a língua, que está aqui na nossa boca. Então, quando Tiago diz que ela pode ser inflamada pelo inferno, isso em razão da entrada do pecado no mundo, nós temos que ver qual é o lado bom da língua. Por que Deus criou a língua? Para que Deus criou a fala? E quando nós analisamos a criação do homem, nós vemos o grande e importantíssimo papel que a fala exerceu na criação do homem. Lá no livro do Gênesis, no capítulo 2, no versículo 19, consta o seguinte: havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo animal do campo e toda ave dos céus, os trouxe a Adão para este ver como lhe chamaria. E tudo que Adão chamou toda alma vivente, isso foi o seu nome. E Adão pôs os nomes a todo gado e às aves dos céus e a todo animal do campo. Mas para o homem não se achava adjutora que estivesse como diante dele. Nós vemos aqui o papel relevantíssimo, importante, que teve a fala para o homem. Deus chamou Adão e mandou que ele pusesse nome aos animais. Ou seja, Deus mostrou a Adão que através da linguagem ele se assemelhava a Deus. Adão se diferenciava dos outros seres terrenos porque ele era capaz de criar palavras, ele era capaz de pensar, ele tinha uma criatividade que o fazia semelhante a Deus. Deus criou todas as coisas do nada, e só Deus pode criar as coisas do nada. Mas o ser humano poderia criar a partir das coisas criadas. É a criatividade. Entre elas, a capacidade de criar palavras, de formar, complementar uma linguagem. Parece-me ver Adão dizendo, mas eu posso criar palavras? Eu posso dar nome aos outros seres? E Deus dizer a Adão, pode sim, eu te fiz inteligente, eu te fiz criativo. Então a linguagem, irmãos, é a manifestação da criatividade do homem. É a manifestação da inteligência humana. A língua, ela é uma capacidade de criar palavras, de elaborar um discurso, é a principal manifestação da inteligência, da racionalidade do homem. É por isso que a linguagem humana difere de todas as outras formas de comunicação dos outros animais. Os outros animais se comunicam, mas com grunhidos. Os mais inteligentes conseguem repetir os sons que ouvem do ser humano, como é o caso do papagaio. Mas eles não têm capacidade de criar palavras. Isto só o homem pode fazer, porque ele é a coroa da criação terrena. Então a linguagem, ela é a manifestação da racionalidade humana. E é interessante que os gregos perceberam isso. Os gregos, que são conhecidos pela sua filosofia, pela sua sabedoria, pelo alto grau de conhecimento que tinham, eles têm uma palavra que é logos, que serve tanto para indicar o pensamento, o raciocínio, como a palavra. Logos dá origem, por exemplo, à palavra lógica, que tem a ver com razão. O que é a lógica?
É a parte da filosofia que estuda o raciocínio humano. Como se dá o raciocínio humano, a estrutura do raciocínio humano. Mas a palavra logos também quer dizer palavra. Tanto que lá em João 1:1, quando diz assim, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, no original grego a palavra é logos, de onde vem diálogo. O que é o diálogo? É uma discussão, um discurso entre duas pessoas. Diálogo. Logos. Então a palavra logos, para os gregos, simbolizava tanto a razão, tanto o raciocínio, quanto a palavra. Por quê? Porque os gregos perceberam que a palavra é a principal manifestação da razão humana. É um elemento que diferencia o homem dos outros seres terrenos, das outras criaturas terrenas, e um elemento que o torna semelhante a Deus, por causa da criatividade. Então, irmãos, não é de forma alguma surpreendente que a língua possa ser inflamada pelo inferno, como diz Tiago. Por quê? Porque sendo um elemento tão nobre, sendo um elemento que dá ao homem o domínio sobre a criação terrena e que o faz semelhante a Deus, haveria de ser necessariamente um elemento que o diabo procuraria contaminar, que o diabo procuraria submeter com especificidade, com especial intensidade, no momento em que o homem se escraviza pelo pecado. Então não é surpresa que a língua seja um órgão utilizado pelo inferno, como diz Tiago, para contaminar todo o ser humano. Seja uma porta de entrada para o pecado. Por quê? Porque é precisamente através da linguagem que o homem exerce o domínio sobre a criação terrena, que ele se assemelha a Deus. É uma ferramenta importantíssima que Deus deu ao homem para que ele cumpra o propósito que Deus deu a ele sobre a face da terra. E como o diabo veio para desfazer ou tentar desfazer aquilo que Deus fez, é natural que ele tenha organizado as suas armas e as suas estratégias de modo especial para contaminar a língua, o falar do homem, e com isto afastá-lo da possibilidade de cumprir o propósito divino. Visto então este papel que a língua tem, é bom vermos que quando o homem pecou, ele perdeu o controle da língua. É por isso que Tiago diz que a língua precisa ser controlada, porque senão ela é um pequeno fogo que incendeia toda a floresta. Tiago nos mostra isso, que o homem perdeu o controle da língua. Tanto que quem controla a língua, diz Tiago, é um varão poderoso e perfeito para refrear todo o corpo. O controle da língua, o controle do falar, faz com que controlemos todo o corpo. Todo o nosso ser pode ser controlado se nós controlarmos a língua. Porque é a língua que nos dá a manifestação da racionalidade, desse elemento diferencial que faz com que o homem possa crescer, dominar sobre a criação terrena e possa ser imagem e semelhança de Deus. Mas o Senhor Jesus também falou a respeito disso. Lá no Evangelho, segundo escreveu Mateus, no capítulo 15, no versículo 17, assim diz o Senhor Jesus: ainda não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e é lançado fora?
Mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem, porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituições, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. São estas coisas que contaminam o homem. Mas comer sem lavar as mãos, isso não contamina o homem. Quando Jesus discute com os escribas e fariseus a respeito da tradição dos anciãos de lavar as mãos, porque os seus discípulos não lavavam as mãos, eram meio porquinhos, né? Jesus não foi acusado de não lavar as mãos. Os seus discípulos é que foram acusados. Jesus mostra que a preocupação com a pureza exterior deveria ser inferior à preocupação com a pureza interior. Por quê? Porque a boca fala daquilo que o coração está cheio. A língua, sendo a manifestação do pensamento, da racionalidade, ela exterioriza aquilo que já está em nós. Através do falar, nós revelamos aquilo que nós somos do lado de dentro. O falar explicita, o falar dá a conhecer aquilo que nós somos do lado de dentro. E Jesus disse que aquilo que sai da boca é que contamina o homem. Por quê? Porque o falar está ligado ao nosso interior, à nossa alma, ao nosso espírito, ao homem do lado de dentro, como costuma dizer o pastor João Vicente Branco, que congrega aqui na sede do Ministério do Belém, grande professor da Palavra de Deus. O coração se exterioriza, e quando a Bíblia fala em coração, fala em rim, fala do homem interior, da nossa alma, do nosso espírito. A língua é o órgão pelo qual nós falamos e nós exteriorizamos, deixamos claro o que existe no nosso interior. Então, o que se fala é que contamina o homem de Jesus. Porque é do nosso homem do lado de dentro, dominado pelo pecado, dominado pela carne, que procedem todos os pecados. Então, o falar, ele está relacionado com o nosso ser interior. Daí o cuidado que nós temos de ter com ele. Daí porque nós devemos deixá-lo sob o controle do Espírito Santo. Porque se o nosso falar estiver sob o controle do Espírito Santo, é sinal de que o nosso ser interior está sob o controle do Espírito Santo. O falar denuncia quem somos. O falar denuncia quem realmente servimos. Se somos sinceros e autênticos servos de Deus ou se somos hipócritas. E este pensamento a respeito do papel da nossa boca como exteriorização do que está em nosso coração, que será uma das bases dos ensinos e dos conselhos dados pelo sábio proverbista. Ele usa, e nós estaremos aqui estudando provérbios que falam de 3 expressões que falam a respeito deste falar do homem. O proverbista ele usa as expressões boca, lábios e língua para falar desta necessidade que temos de ter cautela, de ter sabedoria ao falar. Mas o proverbista, ele já começa nos ensinando que o falar está relacionado com o nosso coração. Em Provérbios 4 e 5, Salomão diz: adquire a sabedoria, adquire a inteligência, e não te esqueças nem te apartes das palavras da minha boca. A boca de Deus é a exteriorização da vontade de Deus.
das razões divinas. O próprio Deus tem uma boca nesse sentido. Ele revela ao homem a sua vontade, as suas razões, e por isso a boca sábia primeiro ouve o que a boca de Deus tem para falar. Então, o cuidado com o falar só vem com a sabedoria. E nós já temos estudado ao longo desse trimestre que a sabedoria, ela é dada por Deus. É Deus quem dá a sabedoria. Nós já lemos isso aqui em Provérbios mesmo. Deus é quem dá a sabedoria. Se é Deus quem dá a sabedoria, nós temos de aprender com Deus. Então, irmão, a primeira lição que Salomão nos dá é esta. Você jamais conseguirá ser cauteloso, cuidadoso com o que você fala, se você não aprender com Deus. Por isso o Senhor inspirou Salomão a escrever o livro de Provérbios, para que nós aprendamos como cuidar do nosso falar. Se nós não aprendermos na palavra de Deus, se nós não aplicarmos o que Deus inspirou Salomão a nos ensinar no livro de Provérbios, jamais nós seremos cuidadosos ao falar. É por isso que não tem sentido a filosofia do politicamente correto que está hoje dominando o mundo. Hoje as pessoas se preocupam em ter cuidado ao falar para não mostrar preconceito, discriminação, recalque. E por isso, por exemplo, não falam que alguém é negro, mas diz que é afrodescendente. Como se isso resolvesse alguma coisa, irmãos. A verdade é que o falar correto, cauteloso, cuidadoso, puro, não vem de convenções humanas, de pensamentos filosóficos, relativistas e hipócritas, mas vem do aprendizado com a palavra de Deus. Nós não temos que nos preocupar com o politicamente correto. Nós temos é que aprender com Deus como devemos falar, como devemos exteriorizar aquilo que está dentro de nós. E para isto nós temos que aprender com Deus. Ainda o proverbista, no capítulo 4, versículo 23, ele nos ensina sobre tudo o que se deve guardar. Guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. E no versículo 24 ele diz: desvia de ti a tortuosidade da boca e alonga de ti a perversidade dos lábios. Aqui nós vemos claramente o mesmo ensino que o Senhor Jesus deu lá no Evangelho segundo escreveu Mateus. Para que eu seja sábio, eu preciso, em primeiro lugar, guardar o meu coração. Por quê? Porque a vida sai do coração. E a vida aqui é a vida espiritual. O coração aqui não é esta bomba aqui que está aí bombeando o nosso sangue. Não, é o homem interior. E Salomão diz, olha, você precisa guardar o coração. Se você guardar o coração, se o seu coração for puro, for obediente a Deus, estiver em comunhão com Deus, você desviar-se-á da tortuosidade da boca. Você se desviará da tortuosidade da boca. Você se afastará, ficará longe da perversidade dos lábios. Para que eu seja cuidadoso ao falar, para que o meu falar seja puro, para que o meu falar seja agradável a Deus, eu preciso, em primeiro lugar, guardar o meu coração. Eu preciso guardar o meu coração. Como é que eu guardo
o meu coração, colocando-o debaixo do controle de Deus. É assim que eu posso guardar o meu coração. O próprio Salomão vai dizer, olha, filho meu, dá-me o teu coração. Quando você dá o seu coração para Jesus, quando você entrega a sua vida para o Senhor Jesus, você guarda o seu coração em Deus. E um dos fatos, uma das consequências, um dos efeitos disso é que você estará com uma boca reta e não torta. É que você terá lábios puros e não perversos. Para que controlemos o nosso falar, a nossa língua, torna-se absolutamente necessário que eu e você guardemos o nosso coração. Porque o que contamina o homem é o que sai da boca. É o coração impuro, o coração cheio de pecado. Esse coração cheio de pecado produzirá um falar ímpio, perverso, e a língua estará inflamada pelo inferno, contaminará todo o meu ser e eu estarei perdido. Salomão diz lá em Provérbios, capítulo 16, versículo 23, que o coração do sábio instrui a sua boca e acrescenta doutrina aos seus lábios. Se você tiver um coração puro, um coração sábio, a sua boca, diz o proverbista, será instruída pelo seu coração. E a sua boca terá doutrina, terá ensinamento, será controlada, será uma boca ensinada, uma boca adestrada, uma boca prudente, desde que o coração seja puro, desde que o coração seja sábio. Em compensação, o homem iníquo, o homem mau, o homem de Belial, a sua boca é perversa. É o que diz Salomão lá em Provérbios 6 e 12. O homem de Belial, o homem vicioso, anda em perversidade de boca. Quem tem uma boca perversa, quem fala mal do próximo, quem fala palavrão, quem tem um linguajar pornográfico, chulo, quem mente, quem engana, quem difama, quem calunia, isto é uma demonstração de que ele é um homem de Belial. Ele é um homem vicioso, um homem que vive sob o domínio do pecado, um homem que vive sob o domínio do mal, um homem que não tem comunhão com Deus. O homem de Belial, o homem vicioso, anda em perversidade de boca. Agora, quem aprende com Cristo, quem aprende com a sabedoria, porque Jesus foi feito por nós sabedoria. A sabedoria de que fala Salomão aqui é o próprio Cristo. Lá em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 30, nós observamos, mas vós sois dele em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção. Então Jesus é a nossa sabedoria. Ele foi feito para nós sabedoria por Deus. E quando a sabedoria ela é descrita por Salomão, nós vemos que lá não existe perversidade de boca. Olha o que está escrito lá em Provérbios, capítulo 8, versículo 6, a sabedoria falando. Ouvi, porque proferirei coisas excelentes. Os meus lábios se abrirão para a equidade. Porque a minha boca proferirá a verdade. Os meus lábios abominam a impiedade.
Em são todas as palavras da minha boca. Não há nelas nenhuma coisa tortuosa, nem perversa. Quando nós nos entregamos a Cristo, que foi feito para a nossa sabedoria, quando nós aprendemos com Cristo, nós temos que tipo de boca? A boca de Cristo. E como é a boca de Cristo? É uma boca cujos lábios se abrem para a equidade, para a justiça, para a moderação, para o controle. Os lábios de Jesus se abrem para o controle, para a sabedoria, para a moderação, para a equidade. Como é que eu posso dizer que eu tenho comunhão com Jesus e meu falar é descontrolado, é descabido, é iníquo, injusto? Não dá. Mas a boca de Jesus também, a Bíblia diz, a minha boca proferirá a verdade. Como é que eu digo ter comunhão com Deus e vivo mentindo? E minha boca profere mentiras, enganos. Se os lábios de Cristo proferem a verdade. Mas o proverbista também diz, os meus lábios abominam a impiedade. Como é que eu digo ter comunhão com Cristo e meu falar é chulo, pornográfico? Dou risada de piadas sujas. Gosto de uma fofoca, de uma maledicência. Se os lábios de Cristo abominam a iniquidade, a impiedade. Injustiça são todas as palavras da minha boca. Não há nelas nenhuma coisa tortuosa nem perversa. Como é que nós poderemos ter esta disposição? Como é que nós poderemos dizer que estamos em comunhão com Deus se em nosso falar se demonstra a inflamação do inferno, o inflamar do inferno, e não esta pureza de lábios da sabedoria? O coração sábio instrui a boca. Voltamos a ler aqui, Provérbios 16 e 23. O coração do sábio instrui a sua boca. O sábio é aquele que serve a Deus. O sábio é aquele que, por ter um coração puro, tem um falar puro. E isto que Salomão descreve no capítulo 8 de Provérbios, a Bíblia atesta a respeito de Jesus. Lá em Isaías 53 e 9, quando o profeta vai profetizar a respeito de Jesus, diz assim: e puseram a sua sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte, porquanto nunca fez injustiça, nem houve engano na sua boca. Não houve engano na sua boca. E em Lucas, capítulo 4, versículo 22, o médico amado diz o seguinte: e todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que saíam da sua boca, e diziam: não é este o filho de José? Um profetizou que não haveria engano na boca de Jesus. E Lucas mostra que o povo de Nazaré, o povo incrédulo de Nazaré, não pode deixar de constatar que da boca de Jesus só saíam palavras de graça. Exatamente como Salomão disse aqui em Provérbios capítulo 8. Portanto, se nós queremos ter um falar agradável a Deus, temos de guardar o nosso coração, entregar a nossa vida a Cristo. Temos que aprender na palavra de Deus, aplicar aquilo que nós aprendemos de Cristo e seguir este modelo. O nosso modelo de falar é o modelo de Jesus.
no qual não havia engano na boca, que abominava a impiedade, cujos lábios só proferiam palavras de graça, cujos lábios só proferiam a verdade, e que não tinha nada tortuoso nem perverso no seu falar. Quem teme a Deus aborrece a boca perversa. É o que está nesse mesmo capítulo 8, versículo 13 de Provérbios. O temor do Senhor é aborrecer o mal, a soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca perversa aborreço. O que é aborrecer o mal? É aborrecer a soberba, a arrogância, o mau caminho, mas também é aborrecer a boca perversa. Temos que abandonar a boca perversa. Não podemos concordar com a boca perversa. Nós temos que nos desviar da tortuosidade da boca, da perversidade dos lábios. Isto só faz quem teme a Deus. Quem tem um falar descontrolado, um falar tortuoso, é porque não teme a Deus. Esta é a grande verdade. Precisa entregar o seu coração para Jesus, porque o seu coração ainda está dominado pelo pecado, e o pecado que está no seu coração se manifesta na língua e contamina todo o corpo. Mas, além de contaminar todo o corpo, o falar pecaminoso, ele gera a morte e a maldição. É o que Salomão diz lá em Provérbios, capítulo 10, versículo 6. Bênçãos há sobre a cabeça do justo, mas a violência cobre a boca dos ímpios. E o versículo 11, ou 10 e 11. O que acena com os olhos dá dores, e o tolo de lábios será transtornado. A boca do justo é manancial de vida, mas a violência cobre a boca dos ímpios. O falar pecaminoso gera morte. Quando a Bíblia diz que a violência cobre a boca dos ímpios, isso quer dizer que a violência é chamada pela boca dos ímpios. A boca dos ímpios atrai a violência. A boca dos ímpios atrai a morte, atrai a destruição. Lá em Provérbios 18 e 7 está escrito: a boca do tolo é a sua própria destruição, e os seus lábios um laço para a alma. Irmãos, a boca perversa, a boca dominada pelo inferno, a língua inflamada pelo inferno, traz a morte, porque o salário do pecado é a morte. Quem tem um falar descuidado, quem tem um falar fora do controle de Deus, quem tem um falar que traz um coração impuro, que manifesta um coração impuro, ele chama para si a morte. Por quê? Porque é a contaminação de todo o corpo. É como se tivesse aí uma infecção espiritual generalizada. E nós sabemos que quando o corpo tem uma infecção generalizada, o óbito é certo. Também quando nós deixamos que a nossa língua seja inflamada pelo inferno, nós temos uma septicemia generalizada, uma inflamação espiritual, infecção espiritual generalizada, que traz laço para a nossa alma, que traz a nossa destruição. A violência cobre a boca dos ímpios. Por quê? Porque o coração está impuro e ele contamina todo o corpo. Contamina todo o nosso ser, não só o corpo, mas a alma e o espírito. Na verdade, aquela infecção que já estava na alma e no espírito, que é o coração, passa para o corpo. Que coisa terrível, irmãos. Daí a importância de nós controlarmos a nossa língua, o nosso falar, porque o nosso falar traz a morte espiritual.
traz a nossa destruição. É por isso que Tiago diz que a língua foi inflamada pelo inferno. Por quê? Porque o diabo vem para matar, roubar e destruir. E Salomão está dizendo aqui que a boca dos ímpios é para a sua própria destruição. Que quando fala tolo ímpio, nós já vimos, né? Tolo ímpio, falto de juízo, falto de entendimento e simples. É tudo uma coisa só no livro de Provérbios. São as pessoas que se recusam a aprender com Deus. Que não querem aprender com Deus. A boca do tolo é a sua própria destruição. E os seus lábios um laço para a sua alma. E aí, irmãos, nós temos que deixar claro, e nós estendemos um pouco isso no esboço, para tomar cuidado com uma frase que vem de um livro de uma conhecida autora, que diz assim: há poder em suas palavras. Nós temos que tomar muito cuidado com essa expressão. Há muitas pessoas que acreditam que a palavra tem um poder mágico. Se eu falar algo, este algo se materializa, se concretiza. E neste livro, esta senhora autora, no livro Há Poder em Suas Palavras, traz um ensino errado. E muita gente na igreja hoje tem seguido esta linha, que é uma linha exatamente seguida pela teologia da confissão positiva. Achando que quando eu falo que algo vai acontecer, aquele algo vai acontecer. Quando eu amaldiçoo alguém, esse vai ser amaldiçoado. Quando eu abençoo alguém, isto vai ser abençoado. Porque a palavra tem um poder inerente a ela própria. Irmãos, não acreditemos nisso. Se você acredita nisso, você acredita em magia. Isso é misticismo puro. Quando a Bíblia diz que a boca do tolo é a sua própria destruição, é dentro do sentido que Jesus disse, que o falar manifesta o que há no coração. Um coração impuro, um coração dominado pelo pecado, um coração perdido, um coração separado de Deus, tem uma boca perversa, uma boca ímpia, uma boca perdida, uma boca separada de Deus, uma boca escravizada pelo pecado. E por ele estar no pecado, por ele estar separado de Deus, ele vai para a perdição. Jesus disse que tem dois caminhos. Quem entra por Jesus, chega à salvação. Quem não entra por Jesus, morre. Vai à perdição. Então a boca do tolo revela alguém que está em infecção espiritual generalizada. Não é que a sua palavra gerou o mal. É que ele está no caminho do mal. É que ele está indo para a perdição eterna. O seu falar só denuncia, só manifesta o seu estado espiritual. Então não adianta você ficar falando como se fosse um mantra, como se fosse um abracadabra. Abracadabra abria, lá na história de Ali Babá e os 40 ladrões, aquela caverna. Só naquela lenda. Nenhuma palavra, nenhum ritual vai fazer com que forças espirituais sejam manipuladas e você consiga uma bênção ou uma maldição. Isto não existe, irmãos. Abandonemos isto. Isto é totalmente contrário à palavra de Deus. O que nós devemos aprender é o ensino de Jesus. A palavra manifesta o que há em nosso coração. Uma boca perversa manifesta um homem perverso, um homem que caminha para a perdição eterna. O seu falar não tem nenhum poder mágico, mas revela o caminho espiritual que ele está trilhando. É isso que nós temos de entender. Cuidado, então. Não há poder nas suas palavras. As suas palavras é que refletem, manifestam o poder que está em você. Se é o poder de Deus,
ou o poder do maligno. Mas além de causar a sua própria destruição, a boca do ímpio também danifica o próximo. Lá em Provérbios capítulo 11, versículo 9, está escrito assim: o hipócrita com a boca danifica o seu próximo, mas os justos são libertados pelo conhecimento. Em 11:11, Salomão diz: pela bênção dos sinceros se exalta a cidade, mas pela boca dos ímpios é derribada. Ou seja, a boca dos ímpios também traz mal ao próximo, traz mal à cidade, traz mal à sociedade. Lá em Provérbios 12:6, as palavras dos ímpios são para armarem ciladas ao sangue, mas a boca dos retos os livrará. Lá em Provérbios 16:27, está dizendo: o homem vão cava o mal, e nos seus lábios se acha como que um fogo ardente. O homem perverso levanta contenda, e o difamador separa os maiores amigos. O homem violento persuade o seu companheiro e guia-o por caminho não bom. Fecha os olhos para imaginar perversidades, mordendo os lábios, efetua o mal. A boca má, a boca perversa, ele não causa só destruição do próprio dono da boca, mas também traz mal ao próximo. Ele traz dano ao próximo, ele faz mal à sociedade, ele prejudica o companheiro, ele convence o companheiro a trilhar o caminho mau, ele levanta contendas, ele separa os maiores amigos, ele efetua o mal. A boca má, ela também gera um mal ao próximo, o mal à sociedade, elimina amizades, traz dissensões, traz divisões. É por isso que Tiago diz que a língua, ela causa um grande incêndio. Mesmo sendo pequenina, ela causa um grande incêndio. A destruição é geral, não é só daquele que fala, mas também daqueles que estão à sua volta. Eis o que nós devemos evitar, irmãos. Enquanto o homem ímpio, com a sua boca, prejudica o mal em todos os seus caminhos, o justo, ele deve abrir a sua boca para fazer o bem. Lá em Provérbios, Lemuel, lá em Provérbios 31, o rei Lemuel, que é o autor desse capítulo 31 de Provérbios, ele diz assim: abre a tua boca a favor do mudo, pelo direito de todos os que se acham em desolação. Abre a tua boca, julga retamente e faz justiça aos pobres e aos necessitados. O justo, ele não apenas transmite a comunhão que tem com Deus, não apenas traz sabedoria, mas o seu falar também traz bem àqueles que não podem falar. O justo, ele usa a sua boca para dar voz a quem não tem. É a questão do mudo. É por isso que o justo, o verdadeiro servo de Deus, ele deve pleitear a causa daqueles que estão excluídos da sociedade, daqueles que não têm vez nem voz na sociedade. Faz parte da nossa condição de servos de Deus, de defendermos os direitos daqueles que não podem falar. Por exemplo, o cristão, ele deve lutar contra o aborto, porque o feto, ele não pode falar, ele não pode se defender. E o aborto mal mata. Por isso nós devemos ser pessoas que estejam integradas nos movimentos pró-vida, porque nós temos que abrir a boca a favor daquele que não pode falar. É o mudo que está dizendo aqui Lemuel.
Nós temos que usar a nossa boca para fazer justiça aos pobres e aos necessitados. É para isto que Deus nos dá o falar. Foi o que Jesus fez. Ele andou fazendo bem, curando a todos os oprimidos do diabo. As palavras de graça que saíam da boca de Jesus faziam justiça aos pobres, aos necessitados. Davam voz a quem não tinha voz. Mas além disso, a boca do justo também traz para o crente o agrado de Deus. Quem controla sua boca é agradável a Deus. A sua boca é como, o seu falar é como um cheiro suave, como um sacrifício de cheiro suave que chega à presença de Deus. E por isso nós somos abençoados. Não é que a palavra tem um poder mágico, não. A bênção proferida por um servo de Deus, ela abençoa alguém, não porque a bênção do crente tem um poder mágico que traz bem a pessoa. Não, é porque o falar é agradável a Deus. E Deus abençoa a quem nós abençoamos. É por isso que ele disse para Abraão, abençoarei os que te abençoarem. Por quê? Porque nós somos agradáveis a Deus. Lá em Provérbios 23, no versículo 15, Salomão diz assim, filho meu, Salomão ou os sábios compilados por Salomão, né? Porque os irmãos sabem que a partir de 22, versículo 17 de Provérbios até o final do capítulo 29, são provérbios coligidos por Salomão, né? Mas que não necessariamente sejam de Salomão. Diz assim lá em 23 e 15. Filho meu, se o teu coração for sábio, alegrar-se-á o meu coração, sim o meu próprio, e exultarão os meus rins, quando os teus lábios falarem coisas retas. Mais uma vez aqui nós vemos a correlação entre coração e boca, entre coração e lábios. Quando o nosso coração é sábio, está em comunhão com Deus, se humilha e se aprende com Deus e aplica o que aprendeu com Deus, os nossos lábios também são retos. E isto agrada a Deus. Deus ficará exultante, ficará alegre e disso provirá bênçãos para nós. Provirão bênçãos para nós. Foi a mesma coisa quando Noé, você lê lá, que quando Noé ele fez aquele sacrifício de gratidão a Deus, subiu como um cheiro suave ao Senhor, que o Senhor disse para si mesmo, não foi para Noé, disse para si mesmo que não destruiria mais o mundo com um dilúvio, porque se agradou do sacrifício feito por Noé. O falar reto do servo de Deus agrada a Deus. Ele diz, exultarão os meus rins quando os teus lábios falarem coisas retas. Nós agradamos o íntimo de Deus e isso nos traz bênçãos. Lá em Provérbios 22 e 11, esse sim, provérbio de Salomão, está escrito assim, o que ama a pureza do coração e tem graça nos seus lábios, terá por seu amigo o rei. Aqui, embora o proverbista esteja falando da autoridade terrena, nós podemos aplicar isso no ponto de vista espiritual. Você quer ter por amigo a Deus? Ame a pureza de coração e tenha graça nos seus lábios. Se o seu falar for igual ao falar de Jesus, imitar o falar de Jesus, se de sua boca saírem palavras de graça, você terá por amigo o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Então a primeira coisa que nós aprendemos no livro de Provérbios é que existe uma correlação entre o coração e a boca. Se o seu coração for puro, se estiver guardado em Deus, o seu falar será reto, o seu falar será agradável a Deus. Mas além desta correlação entre coração e lábios, de que fala o proverbista,
ele também nos fala que nós precisamos ter comedimento no falar. Primeiro eu preciso guardar meu coração. Guardado meu coração, o meu falar será puro, o meu falar será agradável a Deus. Mas não basta eu ter um coração puro, eu também preciso ter cuidado no falar. Porque um coração puro me garante uma fala pura, mas eu posso pecar no falar, descuidar no falar, e o falar sair em desconformidade com o coração puro que eu tenho. Então, o coração puro é necessário para eu ter um falar puro, mas não é suficiente. Existem certos cuidados que eu preciso ter para que o meu falar seja agradável a Deus, além do coração puro. Primeira coisa é ter o coração puro, ter o coração sábio. Isso é indispensável, mas não é suficiente. Eu tenho que tomar alguns outros cuidados. Qual é o primeiro cuidado que eu tenho de cuidar, que eu tenho de ter? O primeiro cuidado, além do coração puro, que eu tenho de ter no meu falar, é o tempo. O meu falar tem que se dar no tempo oportuno. Além de eu ter um coração puro, o meu falar, ele só será agradável a Deus se ele for oportuno. Salomão, quando escreve o livro de Eclesiastes, será objeto de uma lição nesse trimestre, porque nesse trimestre nós estamos estudando tanto o livro de Provérbios quanto o livro de Eclesiastes. Lá em Eclesiastes 3:1, Salomão diz: tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. E ele explica lá no versículo de número 7, parte final: tempo de estar calado e tempo de falar. Existe um tempo de estar calado e existe um tempo de falar. Então, não basta eu ter o coração puro. Eu preciso falar o que eu tenho de falar no tempo de falar, no tempo certo. Não é a qualquer tempo. O meu falar, sendo meu coração puro, o meu falar será um falar de verdade, um falar de amor, um falar que ajuda o próximo, mas desde que seja no tempo certo. Ainda que eu queira falar a verdade, ainda que eu fale a verdade, ainda que eu fale o que é bom para o próximo, se eu falar no tempo errado, eu estarei pecando. Então, além do coração puro, eu preciso saber a hora de falar. E Salomão deixa isso bem claro lá no capítulo 25, no versículo 11. E aí sim, né, há pouco tempo atrás eu disse que aqueles provérbios de 22 e 17 até o 24, eu tinha falado até o 29, não, até o 24, são provérbios coligidos por Salomão, que nós não sabemos se são do próprio Salomão. A partir do capítulo 25 até o 29, são provérbios de Salomão, mas que foram compilados no tempo do rei Ezequias. E um destes provérbios está lá em Provérbios 25 e 11, que diz assim: como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita a seu tempo. E lá em Provérbios 15 e 23, também de Salomão, diz o seguinte: o homem se alegra na resposta da sua boca, e a palavra a seu tempo, quão boa é. Eu preciso saber o momento de falar. Não adianta o meu falar ser puro, ser honesto, se ele for dito no lugar errado, na hora errada. A palavra dita a seu tempo, quão boa é. É como maçãs de ouro em salva de prata.
Então, o primeiro cuidado que eu tenho de ter no falar, depois de ter entregado meu coração a Cristo, é saber o momento de falar. Muitas pessoas, e muitas vezes eu mesmo, pequei porque não falei no momento certo. Há um momento para falar. Mas como eu vou saber qual é este momento, irmão Caramuru? O Espírito Santo te guiará. Não seja levado pela ira. No momento que você estiver irado, no momento que você estiver nervoso, não deve falar. Não deve falar. Porque você está animado pela carne. E o seu falar será o falar da carne, do velho homem que deixou a cruz. E você estará falando no momento errado. Peça a Deus a direção e Ele certamente, Ele está conosco, Ele está em nós. O Espírito Santo saberá te dizer qual é o momento de falar e o momento de calar. Não é ficar quieto também em todo esse momento. Não existe uma lei bíblica do silêncio. A palavra tem de ser dita, mas há seu tempo. Há muitas pessoas, como eu não sei qual é o tempo de falar, eu fico calado. Não, a Bíblia diz que tem tempo de estar calado e tempo de falar. É preciso que se fale. Como maçãs de ouro em salvas de prata, é a palavra dita a seu tempo. Não é o silêncio sepulcral. É a palavra. Eu tenho que saber o momento de falar. Eu tenho de falar. Eu só manifesto meu amor falando. Mas eu tenho que saber qual é o momento. Não existe uma lei bíblica do silêncio. Que momento é o momento de eu falar? O Espírito Santo te guiará. Mas a palavra de Deus nos dá duas lições importantes a respeito da oportunidade, do tempo de falar. O primeiro é que em caso de dúvida, se você não tiver a direção de Deus, se você não tiver uma orientação clara e explícita do Espírito Santo, o calar é preferível ao falar. Está lá em Provérbios 17, 28. Até o tolo, quando se cala, será reputado por sábio, e o que cerrar os seus lábios, por entendido. Então até o tolo, quando se cala, ele é tido como uma pessoa sábia. Então, nos momentos de dúvida, nas indecisões, na falta de uma orientação explícita de Deus, Salomão aconselha: cale-se. Cale-se. Porque o calar é preferível ao falar. Mas há uma situação, uma outra situação, aí sim que o silêncio é obrigatório. Nós encontramos em Provérbios 30 e 32, Agur, o capítulo 30 são palavras de Agur, o sábio Agur. Ele diz o seguinte: se obraste loucamente elevando-te, e se imaginaste o mal, põe a mão na boca. E lá em Provérbios 11 e 12, Salomão diz o seguinte: o que despreza o seu próximo é falto de sabedoria, mas o homem de entendimento cala-se. Nestes dois versículos, nós vemos o seguinte: quando o seu falar se for resultado de uma atitude egoísta sua, soberba, de orgulho, quando o seu falar for para demonstrar desprezo para com o próximo, for para se exaltar em relação ao próximo, para humilhar o próximo, quando for para movido por uma má imaginação contra o próximo, então é melhor você ficar calado.
se o seu falar só irá produzir a sua exaltação, a sua raiva, a sua vingança, se vai machucar o outro, se o objetivo é produzir o mal para o outro, então não fale, cale-se. Porque você está movido pelo velho homem. Você está movido pela carne, pela natureza pecaminosa, que ainda aqui está em nós. Controlada pelo Espírito Santo, mas ainda está em nós. Crucificada com Cristo, mas ainda está em nós. Então, quando o seu falar for para humilhar alguém, desprezar alguém, se exaltar com relação a alguém, fique calado. Aí a Bíblia diz, cale-se mesmo. Aí o silêncio é obrigatório. Por quê? Porque você vai causar um mal a outra pessoa. Você vai ferir a outra pessoa. E isto não edifica. E isto é uma atitude homicida. É este o sentido que Jesus diz lá no Sermão do Monte. Lá no capítulo 5 do Evangelho segundo escreveu Mateus, Jesus diz assim, versículo 21. Ouvistes o que foi dito aos antigos, não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar contra seu irmão, será réu de juízo. E qualquer que disser a seu irmão raca, será réu do sinédrio. E qualquer que lhe disser louco, será réu do fogo do inferno. Jesus diz que quem fala para machucar o outro, para ferir o outro, para causar dano ao outro, chamando de raca, raca quer dizer bobo, imbecil, tolo, idiota, para dizer que o outro é louco, esse é, Jesus diz, homicida. Ele está matando o outro. E por isso é réu do fogo do inferno. É por isso que Salomão diz, cala a boca! Se você for falar para ferir, para machucar, fique calado. Isso é um bom conselho para os casais. Quantas vezes as discussões vêm e as pessoas saem machucadas. As pessoas saem feridas porque não seguiram este conselho de Salomão e de Agur. Não ficaram caladas neste momento. Se o seu falar for machucar o outro, for causar mal ao outro, for uma autoexaltação, fique calado. Aí sim a Bíblia manda ficar calado. Mas não é só na oportunidade do tempo que nós devemos tomar cuidado. O livro de Provérbios também nos ensina que nós devemos ser cautelosos na quantidade da fala. Não é só na oportunidade do tempo. Mas eu também tenho que tomar cuidado. Mesmo tendo um coração puro, um coração sábio, eu tenho que tomar cuidado na quantidade da fala. Provérbios 13:3 está escrito: o que guarda a sua boca conserva a sua alma, mas o que muito abre os seus lábios tem perturbação. Lá em Provérbios 15:28, Salomão diz: o coração do justo medita o que há de responder, mas a boca dos ímpios derrama em abundância coisas más. Lá em Provérbios 10:19, na multidão de palavras não falta transgressão, mas o que modera os seus lábios é prudente. Em Provérbios 29:20, tens visto um homem precipitado nas suas palavras? Maior esperança há de um tolo do que dele. Em Provérbios 21:23, o que guarda a sua boca e a sua língua, guarda das angústias a sua alma. E por fim, em Provérbios 17:27, retém as suas palavras o que possui o conhecimento,
E o homem de entendimento é de precioso espírito. Todos esses provérbios, os irmãos não se preocupem aí, no esboço tem todas essas referências, nos falam que nós temos que falar pouco. Falar tudo com poucas palavras. Não nos alongarmos na conversa, não sermos tagarelas, não sermos prolixos. Quem fala demais, a Bíblia diz, traz angústias para a sua alma, traz perturbação para si, traz problemas, traz dificuldades de relacionamento. E a Bíblia diz que aquele que é precipitado na palavra tem mais esperança. O tolo, aquele que se recusa a aprender de Deus, tem mais futuro do que quem se precipita nas palavras. Tem um dito popular, principalmente em Minas Gerais, que diz o seguinte: olha, o homem tem que pensar muito antes de falar, para não falar sem pensar. Então nós temos que tomar muito cuidado com isso. Temos que refletir antes de falar, pensar antes de falar, meditar antes de falar e falar com cuidado, falar pouco. Não ser dado a falar demais. Quem fala demais traz dificuldades de relacionamentos, traz problemas para a sua alma, traz problemas para a sua vida. Tem perturbação, nós lemos aqui, tem angústia, tem falta de futuro, traz desespero, que é falta de esperança. Então tomemos cuidado, irmãos, também com a quantidade do falar. O próprio Jesus, no Sermão do Monte, diz que nem com Deus nós temos que falar demais. Olha lá em Mateus capítulo 6, versículo 7. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não devemos falar muito nem com Deus, irmãos, que dirá com os outros homens. Não é por muito falar que nós seremos ouvidos. Então tenhamos cuidado na quantidade da fala. Então, o falar agradável a Deus provém de um coração puro, mas nós devemos tomar o cuidado, mesmo com o coração puro, na oportunidade do falar, no tempo do falar e na quantidade do falar. Mas nós temos também a questão do modo de falar. A maneira como se fala. Esse é o terceiro cuidado que nós temos que ter no falar. É a maneira como se fala. E para isso nós vemos lá em Provérbios, capítulo 15, versículo 1, diz assim: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Em Provérbios 12 e 18, nós temos: há alguns cuja palavras são como pontas de espada, mas a língua dos sábios é saúde. E Provérbios 16 e 24, que é o nosso textuário: favos de mel são as palavras, favo de mel são as palavras suaves, doces para a alma e saúde para os ossos. O nosso falar, ele deve ser brando, moderado. O nosso falar, ele deve ser suave. Ele deve promover o bem, ter a intenção de promover o bem. Agora, se nós formos estúpidos, se nós formos brutos, se nós dermos palavra dura, nós vamos gerar a ira nas pessoas. Vamos gerar o ódio, a raiva. E isso trará problemas para nós. E isso não fará que nós causemos bem às pessoas. E isso trará dano às pessoas e a nós. Então nós temos que ter um falar suave, um falar equilibrado. Não adianta ficar gritando, irmãos. Isso é um problema que eu tenho, muitas vezes.
Eu tenho procurado me melhorar. Com estupidez, com gritaria, com brutalidade, você não vai conseguir o bem do próximo. Não vai atingir o seu intento. A resposta branda, ela desvia a ira. Quando nós encontramos com uma pessoa nervosa, desequilibrada, nós vemos aí nessas negociações de sequestro, ou com ladrões que têm reféns, como é que se portam os policiais? Eles não vão atacando, eles não vão demonstrando poder de fogo, eles não vão xingando as pessoas, não. Eles vão com habilidade, com mansidão, para convencer a pessoa a se entregar, para que não haja necessidade de mortes nem de ferimentos. É preciso ter habilidade, é preciso ter sabedoria. É por isso que nós precisamos do dom espiritual da palavra da sabedoria, para sabermos tratar com as pessoas. Nós vemos isso na ressurreição de Lázaro. Marta veio com 2 quentes e 2 fervendo para Jesus. Se tu estivesses aqui, meu filho, meu irmão não teria morrido. E o que ela obteve com isso? Nada. Mas quando Maria veio, e ela disse, se tu estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. As mesmas palavras de Marta, mas com quebrantamento de coração, com palavra suave, palavra moderada. Isso fez com que Jesus chorasse e perguntasse onde estava sepultado Lázaro. A resposta branda, a palavra suave de Maria, mexeu com o íntimo de Jesus e fez com que ele fosse até o sepulcro de Lázaro e realizasse o milagre. Da mesma maneira, as nossas palavras suaves, as nossas palavras moderadas, as nossas palavras contidas, elas resolverão o problema, desatarão os nós, solucionarão as questões, as contendas, e o nome do Senhor será glorificado. Brandura no falar, é bom que nós digamos, não significa não repreender. Salomão, ele é bem claro lá, Provérbios 28 e 23. O que repreende ao homem achará depois mais favor do que aquele que lisonjeia com a língua. É preciso repreender, mas você não precisa repreender com uma palavra dura. Você pode repreender com uma palavra branda. E é necessário haver a repreensão. Nós vamos falar mais sobre a repreensão na próxima aula, quando falarmos sobre a educação dos filhos. Concordar sempre com alguém, bajular alguém, adular alguém, não é a palavra suave que a Bíblia diz. Isso, bajulação, a Bíblia abomina a bajulação. Provérbios 26 e 28. A língua falsa aborrece aqueles a quem ela tem maravilhado. E a boca lisonjeira obra a ruína. Não seja um bajulador, um adulador. Porque o adulador, ele agrada, ele só fala o que é suave, com segundas intenções. Isso é mentira, isso é engano, isso é língua falsa. Isso é fruto de um coração perverso. E a Bíblia diz que a boca lisonjeira, ela obra a ruína. É uma boca perversa. Então não confunda a brandura do falar com o bajular, com o adular, com a bajulação. Porque a bajulação provém de uma boca perversa. Tanto que a Bíblia diz que obra a ruína. Nosso tempo já está estourado, mas nós temos ainda que falar, ainda que sucintamente, sobre os pecados que envolvem a língua. Como eu disse, o diabo coloca um arsenal em cima da língua, um armamento poderoso. Por isso que Tiago diz que a língua é inflamada pelo inferno. Quais são os pecados
que são praticados pela língua. O primeiro é a mentira. Em Provérbios 13:5, nós vemos: o justo aborrece a palavra de mentira, mas o ímpio é abominável e se confunde. Nós já vimos que nos lábios de Jesus provém a verdade. Nós não podemos mentir. Cuidado com a mentira, irmãos. A mentira, ela é um mal terrível. Aquele que ama comete a mentira ficará do lado de fora. Cuidado quando você usa a língua para mentir. A língua também é usada para o falso testemunho. Provérbios 24:28. Não sejas testemunha sem causa contra o teu próximo. Por que enganarias com os teus lábios? Não testemunhe falsamente. Não dê falso testemunho. Era um dos 10 mandamentos. Não dirás falso testemunho. Cuidado, meu irmão. Não use a língua para mentir, dando falso testemunho. Também não use a língua para maledicência, para falar mal de alguém. Cuidado, meu irmão, com isso. A maledicência é um pecado terrível. O próprio Tiago diz que aquele que fala mal do irmão se coloca no lugar de Deus, porque se faz juiz de um irmão. E só Deus é o reto e supremo juiz. O que Salomão fala da maledicência? Provérbios 18:8. As palavras do linguareiro são como doces bocados, e elas descem ao íntimo do ventre. Há contaminação profunda. Lá em Provérbios 26 e 22. Ainda que pisasses o tolo com uma mão de grau, 26 e 22, desculpe. As palavras do maldizente são como deliciosos bocados, que descem ao íntimo do ventre. E por fim, Provérbios 20 e 19. O que anda maldizendo descobre o segredo, com o que afaga com seus lábios não te entremetas. Cuidado com a maledicência. Não ouça quem fala mal de alguém com você, porque ele eleva e traz. Por isso que ele vai descobrir o segredo. Ele vai abrir a sua intimidade, a sua privacidade. Você vai ficar desprotegido na sociedade. Cuidado com a maledicência. E a soberba? A soberba também é demonstrada através do lábio. Provérbios 27:2. Louve-te o estranho e não a tua boca, o estrangeiro e não os teus lábios. Hoje é muito comum alguém dizer: olha, porque eu jejuo tantas vezes por semana. Oh, porque eu oro tantas vezes. Porque eu profetizo. Irmão, cuidado. Você está usando a língua para demonstrar uma soberba. As outras pessoas é quem tem que dar testemunho de você. Os primeiros cristãos foram chamados cristãos pelos gentios lá em Antioquia. Leia lá em Atos 11:26. Não foram eles que se chamaram cristãos. Foram os gentios que viram a imagem de Cristo neles. Não use a sua língua para autoexaltação. Como nós já dissemos, quando for para se autoexaltar, fique calado. Como é que está a sua língua? Tem sido ela controlada por Deus? Amém.